Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista do Portal Vermelho, e a reação à aprovação do projeto de lei do abuso da autoridade, como era de se esperar, já está sendo articulada, né? É uma reação, tem dois aspectos na reação, né? Um é a reação obtusa, tosca, né? Da turma da Força Tarefa da Operação Lava Jato, né? Deltan Dallagnol, Robertson Pozzobon, o Carlos Fernando de Santos Lima, que gosta de escrever frases lá no seu Facebook, eu chamo ele de frasista de porta de banheiro de rodoviária, porque são frases ridículas, como se fosse assim, uma autoajuda de baixo nível, né? Ele se aposentou, saiu da Lava Jato, mas continua um ativista do lavajatismo, é o principal. Na definição do Luiz Nassif, ele é uma espécie de um cérebro daquela força-tarefa, era conhecido como decano, né, da força-tarefa. No caso do Banestado, é a turminha que já vem lá do Banestado e tal. No caso do Banestado, segundo uma matéria da revista Isto É, ele foi flagrado fazendo maracutaias lá nos Estados Unidos, né, com os documentos que estavam lá, aquela história toda. O Deltan Dallagnol, padrão Deltan Dallagnol, né, medíocre, rasteiro, obtuso, verborrágico. O seu lugar-tenente, né, também o Robertson Pozzobon, com uma discurseira também vazia e justificando, né, tira a máscara, né, porque no comentário dele assim, vocês viram, né, se tem punição para alguém do legislativo, não sei o que, então, sim, mas então ele devia dizer o seguinte, não, devia ter também lá, né, tem para cá e devia ter lá. Agora aqui a gente não teme punição e tal, né? Se fosse, ele está confessando, né, que eles estão praticando o que agora esse projeto de lei, se for sancionado, né, tem isso aí também, né, tipifica como crime, porque até então, né, isso não era legal, mas também não era crime. Aí foi o que a Força-Tarefa da Lava Jato usou e abusou desse recurso. O Sérgio Moro, né, quando era juiz, também usou e abusou desse recurso. Quer dizer, como não é crime, então nós podemos romper a legalidade, foi o que eles fizeram. Agora, com o projeto de lei, né, isso fica tipificado, se essa lei for sancionada, fica tipificado como crime. Aí tem coisas, por exemplo, como a condução coercitiva, né, sequestro, que não foi um sequestro no caso do ex-presidente Lula, né, a questão da prova que o Moro chama de colheita, a colheita e os seus, as juízas lá e tal, gostam de usar esse termo, colheita de prova, não é coleta, né, também fora da... Pode-se usar colheita, sei lá o que, né, mas a questão é que fica feio, né? Deveria dar um pouquinho mais de sofisticação na linguagem, né? Mas é isso aí, a gente obtusa, rebaixada, né? Como eles são rebaixados pela ideologia fascista, né? Consequentemente a intelectualidade também fica rebaixada. Eu sempre tenho comentado isso, né? Que a colheita de provas de maneira ilícita, né? E outras coisas mais, né? Para essa questão de forçar o depoimento, né, à base de prisão, né, de coação, né, que é a prática da Lava Jato, né? Agora, tudo isso, agora que pelo projeto de lei se transforma em crime, que é prática comum da Lava Jato, como isso tem sido tratado? O Grupo Globo põe o que eu chamo de rataria pretoriana midiática, os seus colunistas, comentaristas, editorialistas, né, justamente para fazer esse tipo difundir esse tipo de versão, que no fundo, dizem eles, o que se quer é cercar a Lava Jato, né, cercear a Lava Jato, que aí são as pessoas envolvidas com a corrupção, com Caixa 2, essa história toda, né, os políticos. Eu estava ouvindo agora há pouco a coluna do Merval Pereira conversando com o Carlos Alberto Sardenberg na Rádio CBN, depois entrou a Miriam Leitão, logo em seguida também, né, comentando esse assunto exatamente nesse diapasão, né? Quer dizer, eu lembro sempre, porque eu acompanho a Operação Lava Jato desde os seus primórdios, desde antes da Operação Lava Jato surgir, eu acompanho a Operação Lava Jato no canal Outro Lado da Notícia, no YouTube, de meados de 2016 para cá, e no meu site, o outro lado da notícia.com.br. Lá de Maringá, do Sérgio Moro, né, dos doleiros, né, quem for lá no meu site, no meu blog, o outro lado da notícia.com.br, vai ver lá
uma série de matérias que eu fiz sobre isso. No meu canal, o Outro Lado da Notícia também, eu comento, acompanho, enfim, né, tudo isso de perto. E comento em cima dos fatos. O fato aconteceu, eu comento. E eu venho falando isso, não é de hoje, né, comentando essas práticas da Operação Lava Jato. Eu estou falando isso porque, né, quem acompanha o canal, né, sabe, mas eventualmente alguém que esteja agora me ouvindo, né, esteja aqui me acompanhando, né, eu faço essa reflexão para... Não é uma coisa que eu estou falando agora, tudo isso que o The Intercept Brasil tem revelado e tal, junto aí com os seus associados, né, os seus parceiros, né, na essência está tudo nos arquivos dos meus comentários. Então a questão é essa, quer dizer, a reação, né, vejam que tem a parte tosca, obtusa, que é da turma de Dallagnol e etc., né, e tem a turma que procura dar uma certa sofisticação, né, que é a turma da rataria pretoriana midiática, aí, sobretudo a turma do Grupo Globo, Berval Pereira, Miriam Leitão, Carlos Alberto Sardenberg, essa turma toda aí. Né, tem também os ratos, né, aí esses comentaristas que são absolutamente desprovidos também de ética, né, de um comportamento minimamente decente jornalístico, que é Augusto Nunes, Josias de Souza, Alexandre Garcia, né, sem falar na turma dos Antas, né, os Antas lá do antagonista. Né, isso é claramente gente instrumentalizada, né, assim como o Grupo Globo, né, tem essa turma que procura. O Berval Pereira, por exemplo, ficou o tempo todo nessa história aí do Código Penal e da lei, né, que tipifica como crime. Agora, quem faz um editorial já num outro tom é o jornal Estado de São Paulo, né, porque o jornal Estado de São Paulo tem uma visão diferente, são, né, segmentos diferentes aí na chamada direita, e no editorial do jornal Estado de São Paulo, eles justificam, né, o projeto é necessário, é bom, quer dizer, diz o editorial, né, que já existia, já havia essa questão do desrespeito autoritário, alguma coisa assim, como é que fala? Desacato à autoridade, esse é o termo. E agora tem outra lei que equilibra as coisas. Agora, no fundo, né, o jornal Estado de São Paulo, os editoriais do Estado de São Paulo, né, tem essa diferença com a Lava Jato, isso é histórico. Agora, no fundo, eles têm, né, eles se combinam nessa questão que eles chamam aí do lulupetismo, essas coisas todas. Né? Agora, quem define melhor o pensamento aí da outra facção, né, que é exatamente o Grupo Globo, é o editorial do jornal O Globo, né, que ele trata aqui da questão da Argentina. Né? Porque pelo editorial a gente pode chegar a uma dedução, a uma conclusão de que se trata sim de uma orquestração. Eu fiz um artigo sobre isso lá no Portal Vermelho, né? Ontem o Portal Vermelho publicou um editorial também comentando a aprovação à lei, né, do abuso de autoridade. Vou deixar de novo, já deixei aqui no vídeo passado o link do artigo que eu fiz, vou deixar de novo, e agora também vou deixar deste editorial do Portal Vermelho, né, para vocês darem uma olhada. E eu comentei que é uma coisa orquestrada, nesses ataques aí, com o método Jair Bolsonaro, né, com adjetivos degenerados, depravados, né, mas tem um fundo, tem um pano de fundo, como se diz, né, que tenha, enfim, essa questão toda que eu tratei no artigo que eu escrevi e em comentários que eu já fiz aqui anteriores. Aqui no editorial do Globo, o título diz o seguinte: populismo quebrou a Argentina, agora preocupa com as suas instituições. Não, populismo quebrou a Argentina, agora preocupada com as suas instituições. A Argentina é um título, né, meio sem pé nem cabeça aqui, né, mal feito, mas enfim, é o que tem. Aí diz aqui no intertítulo, no subtítulo: volta de Cristina ameaça quem atuou em investigações de casos de corrupção na era kirchnerista. Veja que é o mesmo discurso da Lava Jato, a mesma coisa. Eu sempre comento o seguinte, que o mundo dessa gente aí, que é um clube privado e tudo mais, né, é um mundo fake, não é a realidade, não está baseado em coisas, em fatos concretos, né? É a ficção, como dizia nas novelas antigamente, né, qualquer semelhança com
com a realidade, é mera coincidência, algo assim. Né? Aqui é um mundo fake, ficção, que eles procuram pegar coisas da realidade e transformar isso em fake. Isso depois vira fake news. A indústria da fake news é exatamente isso aqui. Isso cai na boca daí do que eu chamo de cachorros loucos, os bolsonaristas, lavajatistas, essa turma, né, que não tem muita noção do que andam fazendo, né? Ou tem, sei lá, uns tem, outros não tem, mas o fato é que forma um clube, né, de gente deslocada, né, meio desajuizada, meio desajustada, enfim. Diz aqui o editorial do Globo que os argentinos terminaram a semana cerca de 20% mais pobres do que estavam no último sábado. Eu comento isso no artigo, comentei acho que num vídeo antepassado que eu falei desse assunto. Né, não dá para dizer que os argentinos, qual argentino? Quem perdeu foi quem tinha investimentos aí na ciranda financeira, né, como eu digo lá, lembro no artigo, o Paulo Nogueira Batista Júnior, um economista bem conhecido aí, chama de a turma da bufunfa. Esse que é um clube mais ou menos estruturado e tal, que vive vive nesse mundo, né, do papelório, do mundo financeiro, essas coisas que eu tenho comentado, né, a lógica de Wall Street, né, a imposição do projeto neoliberal via aí os mecanismos do governo dos Estados Unidos, da Casa Branca, do Pentágono, essas coisas todas, né, que resultam em Lava Jato, em Bolsonaro, né. O Brasil foi, né, eu digo que o Brasil está sendo tutelado, na verdade, pela Casa Branca para impedir a sua influência aqui na região, a sua aproximação com a Argentina, né. O grande problema é isso aí, quer dizer, uma integração soberana do Brasil com a Argentina. O Muniz Bandeira falava isso, eu comento isso também no artigo. Agora, o que eles procuram fazer? O que o Bolsonaro falou, por exemplo, hoje de manhã? A gente pode sair do Mercosul se a Cristina ganhar, né, com aquela verborragia histriônica dele, né, aqueles adjetivos. Ele tem uma fixação pela vulgarização sexual, é uma coisa assim meio típico de gente estranha, né, gente assim meio, né, que tem fixação por uma coisa e tudo, né, passa por ali e tal. Não sei, enfim, isso aí fica no terreno da psicanálise. No mundo da realidade, das coisas concretas, a gente pode dizer que são obscenidades, né, gente, né, degenerada, a gente degenerada que não consegue formular algo mais, né, intelectualizado, mais concreto, enfim, essas coisas todas. O editorial diz aqui, portanto, aqui é o editorial, os argentinos. Quais argentinos? Os argentinos que não são da turma da bufunfa não são os mesmos que são da turma da bufunfa, assim como brasileiros, europeus, norte-americanos, etc. Né? Uma coisa óbvia, mas aqui é fake manipulação ideológica. Aí prossegue ainda o editorial e tal, dizendo que houve um abrupto aumento da inflação. Tudo isso é coisa manipulada, lógico. Eles vão fazer ali, vão fazer o diabo, vão mover mundos e fundos, sobretudo fundos, né, para impedir a eleição da chapa do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. Né? Diz aqui mais embaixo que na raiz do pânico financeiro após as eleições há um nome e sobrenome, Cristina Kirchner, ex-presidente, líder da ala do peronismo que escolheu Fernandes e tal. Ela encarna o símbolo de um período 2003 a 2015 de populismo iniciado pelo seu falecido marido Néstor, durante o qual o gasto público da Argentina quase duplicou, passou de 23% para 43% do produto interno bruto, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, como ocorreu em outros países, inclusive no Brasil, de Lula e Dilma. O salto nas despesas governamentais ocorreu durante um ciclo de valorização das commodities. Mentiras encadeadas, né? Quer dizer, gastar, o que eles estão dizendo aqui é investir em infraestrutura, em saúde, em educação, né? Essas coisas que a gente sabe, né? Trazer gente para dentro do orçamento, né? Quando traz gente para dentro do orçamento, evidentemente que o orçamento, né, ele é redistribuído. O que eles estão fazendo aqui? Não, nada de trazer gente para dentro do orçamento, para dentro do Estado, né? Que isso aí é populismo. Populismo. Né? Teve um outro editorial, também comentei, né, que é forçar a distribuição de renda, né? O próprio Globo falou isso. Essa é a questão fundamental. Desde que não mexa com a turma da bufunfa, né? Se não mexer com a turma da bufunfa, não tem déficit, não tem problema fiscal, não tem problema orçamentário, não tem nada. Veja que é uma lógica muito definida, né? Como é uma manipulação ideológica exatamente para manter o controle, um poder autoritário.
né? Um controle autoritário, um controle midiático, ideológico, né? Está dito aqui com todas as letras, enfim. Passada a bonança, veio a conta do desperdício. Desperdício, olha aí os termos. Cristina entregou a máquina, um país falido. Como assim falido? É o mesmo discurso aqui da Dilma, né? Como eram as questões orçamentárias, como isso era tratado, né? Agora, por exemplo, tem o caso do BNDES devolvendo, né, bilhões e bilhões, já devolveu 166 bilhões. Não, nesse ano vão devolver 166 bilhões, até 2020, alguma coisa, vão devolver, né, 400 não sei quantos bilhões, dinheiro que deveria estar sendo investido, né, no fomento da economia e tudo mais. Isso vai para onde? Cai no tesouro, vai para onde? Cai na mão da turma da bufunfa. São os argentinos aqui que perderam 20% de acordo com o editorial do Globo. As coisas são muito evidentes, né? Quando a gente analisa com um mínimo de cognição. Essa que é a questão. Aí prossegue ainda dizendo que a simples possibilidade de retorno de uma era de populismo fiscal, na verdade tem que ter severidade na questão fiscal. Nada de ficar gastando com o povo, não. Que povo? O povo quer educação para quê? Quer saúde para quê? Quer infraestrutura para quê? Quer emprego para quê? Salário para quê? Renda para quê? O povo quer comer para quê? A história do Lula é tomar café da manhã, é almoçar, é ajantar, é ter dignidade nesse país, como ele dizia. Não, isso, o povo, isso não. Imagina ficaram em 388 anos sem nada disso. Agora depois veio aí independência, república, abolição, essas coisas, né? Constituição, Revolução de 30, Constituição de 46, de 81. Aí o povo quer comer, como diz o Lula, quer tomar café da manhã, quer almoçar, quer jantar, quer ter dignidade nesse país. E é isso aí vai prosseguindo aí na verborragia típica dessa gente que manipula a gente, né, do dinheiro, né, a gente da Casa Grande, né, com seus cachorros loucos no entorno, né, a rataria pretoriana, midiática, vigiando, né, que são aí os Merval Pereira da vida, né, e etc. Augusto Nunes, Alexandre Garcia, antagonista, e etc. Vai por aí afora. Aí prossegue o encerramento aqui do editorial é muito interessante, revelador, na verdade, que diz nas últimas 48 horas, cresceu na Argentina uma preocupação adicional com um suposto plano kirchnerista para dominar o poder judiciário, substituindo juízes e procuradores que nos últimos 4 anos investigaram casos de corrupção nos governos Kirchner. A captura de tribunais e de órgãos de controle é item primordial na cena básica dos governos autoritários. Pode entusiasmar alguns por algum tempo, mas é essencialmente corrosiva para as instituições de uma sociedade onde a maioria há muito tempo decidiu pela democracia. Então, a fake democracia deles, né? O poder judiciário deles. Aqui, lá na Argentina, o poder judiciário fez a mesma coisa que a corja da Lava Jato fez aqui no Brasil. Está fazendo, né? Aí, quer dizer, eles afrontam a Constituição, então, e a opção é pela democracia. Vejam que até a democracia é um controle autoritário, né, deles. Os generais golpistas de 64 também diziam a mesma coisa. Estou lendo a biografia do Roberto Marinho, quando eu terminar vou fazer um artigo e vou comentar aqui, né, o que foi, né, uma atitude de gangster. A biografia não recomendo que se compre, a não ser por curiosidade. A biografia está entre muito ruim, está entre muito ruim e péssima. É uma biografia chapa branca, cheia de invencionices, e na verdade, né, é mais uma grande coluna de fofoca social do que uma biografia propriamente dita. Mas tem algumas revelações, aquela história que o Maurício Grabois dizia, né, até relógio parado está certo uma vez por dia. Tem algumas revelações interessantes, né? E democracia nunca existiu no Grupo Globo, o Grupo Globo nunca defendeu democracia. Agora, de novo, por isso que eu digo, né, que é um mundo fake, eles vão transformando, né, isso aí na literatura se chama romance-reportagem, né, pega um fato da realidade e transforma isso em ficção e sai por aí vendendo gato por lebre, enganando incautos, vendendo mentiras, né, e fazendo manipulações políticas e ideológicas. Isso aí, muito obrigado pela atenção, volto a qualquer momento comentando qualquer assunto. Abraço a todos e a todas.